Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, sem mais delongas, vamos começar a fofocar sobre o K-drama Namibe. Bom, gente, eu vi até o episódio 8, ele tá em andamento e são 12 episódios. Eu tô gravando segunda-feira, então hoje deve sair um episódio e terça-feira, que amanhã deve sair outro. Quero dizer aqui que o Namibe, ele corre sérios riscos de tomar o lugar do meu top 1, que é Enquanto Você Dormia. Quem me conhece sabe que o Enquanto Você Dormia é meu dorama queridinho, assim, da vida. Eu botei ele no top 1 desde 2019 e ele não saiu de lá até hoje. E o Namibe corre riscos de tomar esse lugar, porque pra mim ele tá muito perfeito. Namibe, ele é um drama bem emotivo, então se você é emotiva, você pode ter certeza que você vai chorar. Gente, eu não sou muito de chorar e eu tô segurando o meu choro na maioria dos episódios. É assim, é tenso, tá? Porque a vida do protagonista não é fácil. Ele é um menino que quer correr atrás dos seus sonhos, ele quer ser um idol, mas só que ele foi abandonado quando era criança. Ele passou por outro abandono com uma família que pegou ele para poder criar. E ele sofre também de automutilação, porque quando acontece alguma coisa tensa na vida dele e ele fica apreensivo com aquilo, ele só melhora se ele se machucar. O Namibe, ele tem a capacidade de trazer cenas lindas, mas com cargas pesadas. É impressionante. Tem cenas lindas, assim, fofas, mas que você for olhar, for vasculhar, você começa a chorar porque a carga daquela cena é muito grande. Igual, um exemplo, tem uma cena que ele tá conversando com a Seo. E aí, eles estão num parque e ela precisa atender um telefonema. Ele vê uma criança chorando, pedindo para encontrarem a mãe dele. E nisso ele lembra automaticamente de quando ele foi abandonado, né? Mas só que nessa cena ele pega um violão, ele vê um violão que tá no parque, porque tem um grupo cantando ali, né, no parque. Ele pega o violão, senta do lado do menininho e começa a cantar sorrindo pro menininho se distrair. E aí você vê essa cena, eu comecei a chorar nessa cena, gente, porque a carga das coisas que ele lembra é muito forte. Então, assim, ele deixou isso de lado para tentar ajudar um menininho com sorrisos e com música. Então, assim, é um drama bem sensível, bem emotivo. Se você não estiver preparado, não veja, porque é bem tenso. Tem cenas também, flashbacks, do tipo assim, ele criança e a mãe dele já estava tentando vender ele, porque ele sempre gostou de cantar, dançar. Ele sentado em frente ao bolo de aniversário dele e os pais brigando assim constantemente um com o outro. E nisso o telefone toca. Aí é alguém querendo fazer algum teste com ele, né? Porque ele já cantava, dançava. E a mãe dele fica toda feliz, entendeu? O pai também, eles esquecem completamente a briga. E ela pergunta assim, ai, quanto que você vai pagar? Quanto que você tá disponível a pagar pelo garoto? E nisso, eles aceitam o teste e aí os pais vão tratar ele assim super maravilhosamente bem, sabe? Começa a cantar parabéns, falando que ele merece e ele ali, sabe? Olhando aquilo tudo. A vida da Seo também, da protagonista, é complicada porque ela é distante do marido, distante do filho, mas isso no decorrer do drama vai mudando aos poucos. Pra vocês terem noção, eles dormem em camas separadas, ela com o marido, e o filho, ele tem problema de audição. Esse problema surgiu depois de um acidente que ela se sente culpada por isso, porque o que acontece? Ela era uma pessoa muito focada no trabalho, ela só pensava em dinheiro. Então os três foram para um parque de diversões. O marido foi comprar alguma coisa para o filho e ele falou assim, você aguenta ficar com essa criança pelo menos em 5 minutos, né? E ela falou assim, não, pode ir lá, eu tô aqui com ele. E ela tava dando a mãozinha para ele, só que o telefone toca e era problemas na empresa, na época que ela trabalhava. E aí ela começa a conversar e o menino solta da mão dela e ele vai em direção ao carrinho de algodão doce, só que para isso precisa atravessar uma rua. Então ele atravessa a rua, ele não vê o carro e sofre o acidente. E aí, por causa desse acidente, ele para de escutar, então ele precisa de aparelho auditivo. E nisso ele sofre muito bullying na escola, ele também é um menino muito apreensivo, muito fechado na dele, ele não gosta de conversar com muita gente, então isso complica ainda mais
Como o nosso protagonista foi afastado da empresa por ter dívidas demais, a protagonista ela foi destituída porque o cara que armou para ela também tem pepinos com ela no passado. Então, assim, você pode ver que é uma confusão generalizada isso. E aí ela teve a brilhante ideia de pegar o protagonista, lapidar para poder vender ele para outra empresa. Ele começa a participar de um programa de variedade. Sabe aqueles programas de variedade coreano que é para escolher um cantor? Então, ele começa a participar desse programa. Eles vão se conhecendo aos poucos, ela coloca ele dentro da casa dela, então ele começa a ter afeição pelo menino, também pelo filho dela, os dois viram amigos, e o acordo dos dois foi a CEO transformar ele em idol e ele protegeu o filho dela no colégio porque ele sofria muito bullying. Os dois estudam na mesma sala. E aí ele protege o menino, os dois começam a ter um vínculo assim entre irmãos. Tem a melhor amiga do protagonista também que entra nesse meio aí, forma um trio muito bonitinho. E o filho da protagonista, ele começa a gostar da melhor amiga do protagonista. Então assim, é uma coisa bem fofa a amizade dos três. Um personagem que eu preciso citar aqui, que é maravilhoso, é um querido, é o Chris. Eu lembro do nome dele porque é um nome internacional, né? Porque ele também participava da empresa da CEO e ele estava prestes a debutar. Então escolheram o nome de debut dele para ser Chris. Mas só que aconteceu esses pepinos com o filho dela e ela desistiu de lançar o menino. Então ele teve toda uma perda também, né? E com isso ele começou a trabalhar como novo CEO da empresa. O cara não vale nada, mas ele tem seus motivos, tá? Dá pra entender o porquê que ele faz isso tudo. Mas ele, assim, é o vilão no drama, sabe? A história de ninguém ali é fácil, entendeu? Então, assim, o Chris, ele é um querido. Ele é um querido porque ele ajuda o Prota em tantas coisas. E eu pensei que ele ia ser aquele bad boy, aquele vilão que não vale nada. Mas não, pelo contrário. Ele é um querido, ele ajuda o Prota em tudo. Ele não confia na CEO de jeito maneiro, então ele tenta afastar o protagonista da CEO. Mas só que ele não consegue, né? Porque o protagonista, ele quer tentar essa carreira de idol, assim como o Chris tentou. Então fica esse atrito entre a galera, sabe? Porque a protagonista, ela não é de se explicar. O que incomoda muito, ela não explica o porquê dela tá fazendo as coisas, entendeu? Se ela explicasse na época pro Chris o que tinha acontecido, com certeza ele iria entender, sabe? Porque ele não é um mau menino. Ele só escolheu o caminho errado para seguir porque ele não tinha outros caminhos disponíveis, entendeu? Então é muito complicado. Nesses dois últimos episódios que teve, eu fiquei um pouco revoltada com a protagonista, porque o intuito dela é o seguinte: ela quer comprar uma empresa, uma fábrica pro filho dela, porque o filho dela tem problema de audição e o desejo dele é ser CEO igual a mãe, porque ela viu um bilhetinho quando eles eram crianças, quem vê o drama vai saber. E aí ela tem essa cisma de comprar uma fábrica pro filho dela ser um CEO. E nisso, ela tem a ideia de pegar o protagonista, lapidar ele e vender ele para uma outra empresa, sabe? De K-pop, de idol. Então, ela não explica para ele isso. Se explicou, eu perdi completamente essa cena, mas para mim ela não explicou isso pro menino. E o menino, ele pegou uma confiança nela, sabe? Ele se aproximou do marido, que foi muito difícil se aproximar do marido, ele não quis se aproximar do menino, mas no decorrer do drama ele se aproxima, o protagonista se aproxima do filho dela, é tipo uma família, virou uma família, os quatro, sabe? Ele confiou nela, ele tava perdendo esse medo de abandono, ele tirou as coisas dele que ele se automutila, que é um giletezinho, uma navalha, ele jogou fora, então ele tá mudando. E aí ela decide vender ele para uma empresa, mas só que ela não contou para ele esse plano dela. Então eu acho que foi meio injusto com ele. Se ela ia vender ele, pra que deixou o menino se encantar, se aproximar da família, entendeu? Foi um desleixo assim enorme dela pra mim. Então por isso que eu tô meio aqui revoltada com ela. Tanto que o marido, ele chegou a conversar com ela: não vamos vender ele, vamos ficar com ele. E ela ficou nessa cisma de querer vender o moleque. Então assim, eu tô meio revoltada com ela por causa disso, tá? Tô muito revoltada porque o menino tá mudando
mudou por causa dessa família e ela vai abandonar ele por uma quarta vez, né? Porque ele já foi abandonado pelos pais, ele já foi abandonado por um casal que cuidava dele e ele foi abandonado pela empresa. Então, assim, vai ser a quarta vez que ele vai ser abandonado, né? Aquela sensação de abandono, porque ele começou a confiar nela. Achei muito injusto isso, porque ela poderia ter contado o plano pra ele que ele entenderia de boa, sabe? Pelo que eu lembro, gente, ela não contou esse plano pra ele, sabe? De vender ele pra conseguir dinheiro pra fábrica pro filho dela. Eu acho que ela não chegou a falar isso com ele, não que eu me lembre. Mas assim, o drama é maravilhoso. E se terminar bem, mano, vai ser meu top 1. Eu acho que vai ser muito meu top 1, porque eu tô amando. Eu amo dramas que mexem comigo, que me fazem chorar, sabe? Eu gosto. Mas assim, eu gosto de dramas que eu seja recompensada no final. Se o drama for uma bomba, eu vou detestar ele. Mas se o drama for bom, eu vou amar. Entendeu? Eu gosto de chorar, sim, mas eu gosto de ser recompensada no final. Agora, você sofrer, pro final também ser uma bomba é sacanagem, né? Mas eu deixo aqui a minha humilde opinião sobre o Namibe. É um drama que eu tô gostando muito. E eu repito, se você for muito emotiva, muito emocional, vai se preparando pra poder ver o drama. Porque tem cenas assim que picotam seu coração, sabe? Então estejam preparados. Acho que não falta mais ninguém, né? Ah, eu devo dizer que o menino, o filho da protagonista, ele tá começando a se interessar pela empresa que a mãe dele vai comprar pra ele. Por quê? Porque ele gosta da melhor amiga do Prota. Então, ele tá fazendo utensílios, desenhando utensílios que é necessário pra ela como idol, igual aquela faixa de cabelo que tem assim pra segurar o cabelo pra cima, pra elas poderem dançar, treinar. Ele fez uma pra ela e mostrou pra fábrica, e a fábrica quer um acordo com ele para pegar o direito autoral para poder fazer, fabricar. E aí o cara já até mostrou o documento para ele, e ele tá super interessado nisso, e eu achei muito fofo porque ele tá descobrindo o caminho dele. Apesar dele não querer de começo a empresa, detestar a mãe por isso, porque por querer mandar na vida dele, né, um certo ponto, mas ele viu que esse é o caminho dele. Ele desenha as coisas para a fábrica poder criar. Então, assim, tá sendo maravilhoso ver esse drama porque tá todo mundo evoluindo de um certo modo, entendeu? É muito bonitinho. O único que não tá evoluindo nisso tudo é o vilão, né? Porque ele tem uma raiva imensa da CEO pelo fato de que a irmã dele, ou conhecida, ou filha, eu não sei muito bem informar, porque cada legenda mostra uma coisa quando a gente vai ver, então eu não sei. Mas ele perdeu alguém muito importante pra ele na época que ela era CEO e a menina era uma idol, entendeu? E aí a menina foi pra uma festa particular, tipo um diretor chamou ela, aí embebedaram ela, tacaram coisa na água pra deixar ela meio loucona. E nisso o Chris e mais uma tava junto na época. E o Chris tentou salvar as duas meninas, porque só entraram as duas e ele ficou por lá de fora. Só que ocorre um terrível acidente, que ela é atropelada, porque ela tá meio desnorteada e ela vai atravessar a rua e atropelam ela. E nisso o irmão dela chega na hora, eu não sei se é irmão, mas o cara que ficou no lugar da CEO na empresa chega na hora e ela tá lá caída no chão, praticamente morta, eu acho, já, entendeu? Então ele tem essa cisma com a CEO por causa disso, e ele quer vingança. E no drama ele tenta ferrar o protagonista de tudo quanto é jeito no programa de variedades. Então assim, você vai criar um pouquinho de ranço, tá? Mas ele tem um motivo, só que ele tá indo muito além, tá? Não precisa disso tudo, mas é compreensível até um certo ponto, né? Então é isso, minha gente. Eu recomendo muito vocês verem, tá? Porque é um drama que realmente vale a pena. Eu não sei como é que vai terminar isso aí, né? Porque tá em andamento, então pode terminar uma bomba, mas também pode terminar muito bem. Se terminar uma bomba ou terminar muito bem, eu volto aqui pra gravar um vídeo. Que agora falta poucos episódios pra terminar. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá acompanhando, se vocês estão acompanhando, deixa aqui nos comentários. Vamos focar sobre o assunto.
Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. E eu tô muito feliz pelo fato de vocês estarem se inscrevendo, gerando comentários, eu tô amando isso. Então, assim, não deixa de curtir, tá? Compartilhar. Compartilha para aquela sua amiga dorameira que tá entrando agora no mundo dos doramas. Vamos aumentar a nossa família. E ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. É isso, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!